A gente, quando fala de sexo, a primeira coisa que vem à mente o que é? Talvez para alguns lembre logo o ato sexual, né? Mas existem outras associações, outras conotações ao sexo, como por exemplo o sexo biológico. É mais sobre isso que vamos falar. Então, o sexo biológico, ele é aquele que se define no momento do encontro dos gametas masculino e feminino. Então, existem 23 cromossomos e 23 cromossomos lá, no gameta masculino e feminino. Quando eles se unem, formam uma célula, o zigoto. Ele volta a ser diploide, ou seja, volta a ter o conjunto de cromossomos que qualquer ser humano tem, que é 46, dentro das condições normais, obviamente. O último par, que eles vão se juntar por par, né, por semelhança, a gente fala isso em outro assunto, esse último par é o par 23, e ele é o par dos cromossomos sexuais. Se for menina, do sexo feminino, é XX. Se for menino, XY. Então, quem vai trazer o Y é sempre o masculino. Então, esse é o sexo biológico. Eu sou o professor Hélio Sibaldi, de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre aparelho reprodutor masculino e feminino. Ok? Então, vamos começar. Falando do aparelho reprodutor, inicialmente feminino, dividido em parte externa e parte interna. Os meninos ou as meninas, né, os adolescentes principalmente, desenham nos banheiros, muitas vezes, os órgãos genitais, né? E, às vezes, desenham o órgão genital da menina, né? Um triângulo cheio de pelinhos. Como é o nome daquilo? É mais ou menos isso daqui, né? Como é o nome disso daqui? Acredito que alguns tenham falado vagina. Se você falou vagina, isso aqui não é vagina. Essa estrutura aqui se chama vulva ou pudendo. Não entenda errado. Pudendo. A vulva, então, é a parte externa do aparelho genital feminino. Isso aqui é um material do Instituto Vale Sonhar, né, que propôs isso para o ensino médio para trabalhar a questão da sexualidade, principalmente da gravidez na adolescência. Muito bom material. Tem um kit com uma série de oficinas. A você, diretor, professor, que não tem isso na sua escola, aconselho você a ter, né? E a gente faz propaganda daquilo que é bom. Material muito bom, já trabalhei com alguns dos meus alunos ao longo de alguns anos aí. Então vamos falar aqui das estruturas. Os pelos pubianos, né? 2, os grandes lábios. O 3, os pequenos lábios. O 4, clitóris. O 5, a entrada, ou a saída, né, da uretra, ou a abertura inicial. O 6, a vagina, o canal vaginal, o orifício de início do canal vaginal. Então, não isso é vagina, isso é a entrada dela. E o 7, o ímen. Então, vamos falar do 1. Os pelos pubianos, eles têm a função, né, para impedir que certas bactérias do corpo escorram para dentro do aparelho genital. Então, alguns médicos são a favor e outros são contra a depilação total. As brasileiras, é uma prática relativamente comum fazer a depilação total e às vezes até parcial, né? Nesse caso, os que são contra alegam que você depilando totalmente, retirando todos esses pelos, isso facilita a mulher estar na atividade física e o suor leva as bactérias, né, para dentro do aparelho genital e pode trazer o risco de algumas infecções. Até mesmo quando está totalmente depilada, o atrito com a calcinha ou mesmo com absorvente pode provocar uma irritação, né, na mucosa, na pele, ou mesmo o aumento de secreção de muco, que pode levar a facilitar algumas infecções. Então é uma questão também de gosto, né? Algumas mulheres não retiram, apenas aparam, mas por uma questão também de estética e de preservação dessa manutenção aí de saúde, de regulação de crescimento de micro-organismos que venham para cá. O 2 e o 3, né, são os grandes lábios, né, aqueles lábios que a mulher tem nas dobras assim, e os pequenos que ficam mais para dentro, eles protegem o aparelho genital, né, novamente evitando a entrada de bactérias e outros micro-organismos, e variam de 4 a 11,5 centímetros de comprimento. Em algumas mulheres, esses pequenos lábios não são tão pequenos assim,
e às vezes traz um incômodo estético, né? Ou às vezes durante uma atividade sexual ela sente um incômodo e às vezes opta ou não por fazer uma cirurgia plástica. Então são dobras, né? Dobras de pele e de mucosa. O 3, né? Já falamos o 4. O 4 é o clitóris. O clitóris é um órgão extremamente excitável para a mulher. Ele é cheio de terminações nervosas e a mulher, quando ele é tocado, se você observar aqui o clitóris, não é um buraquinho, né? Ele é coberto parcialmente, então ele está aqui o clitóris, então tem a pele, né? Dos lábios, os pequenos lábios cobrem ele. O prepúcio, que é uma pelezinha que cobre, assim como a gente tem o prepúcio no pênis, que a gente vai falar no aparelho reprodutor. Esse prepúcio se afasta um pouquinho, você consegue visualizá-lo. E ele, dentro dele, ele tem um corpo esponjoso, tipo a esponja que a gente lava prato. E ela se enche de sangue quando é estimulada. Se enchendo de sangue, ela cresce. Ele cresce. Cresce tanto em comprimento como em diâmetro. E, né, ele ficando ereto, ele vai proporcionar também um prazer, por conta dessa irrigação e das terminações nervosas. Então, para vocês terem uma ideia, ele tem em torno de 8.000 terminações nervosas ali. Nós, né, homens, no pênis, nós temos em torno de 4.000. A vagina, né, por interessante que seja, ela tem poucas terminações nervosas. Então, o maior prazer aí seria um prazer clitoriano. Em alguns lugares, né, as mulheres até eram e ainda são com menos frequência, mas eram castradas logo no início da adolescência para que elas não sentissem prazer, porque o prazer é algo que estava mais associado ao homem, ela tem que gerar criança e tinha que ser subordinada, tudo é uma questão, né, sociocultural, de gênero naquela época e que vem mudando, e ainda bem que é assim. Então é um órgão de prazer para a mulher. 5. É uma aberturazinha, um orifício bem pequenininho por onde sai o xixi, a urina, é o ósteo, né, da uretra. Então, a gente vai ter dentro, então imagina você está vendo isso aqui, aí visualize dentro, né, tem aqui os pelos pubianos, né, parte dos pelos pubianos, aí atrás, que é os pelos pubianos, está ele aqui. Aqui eu vou ter a bexiga urinária, que guarda a urina, que vai sair pela uretra e vai sair nesse canalzinho que a gente viu, em cima. Aqui em cima, no meio, um pouquinho para cima, o útero, a parte interna, que a gente fala depois. E aqui atrás, o aparelho digestório, né, o reto, depois o ânus. Então, o útero fica no meio, entre esses dois aqui. E a uretra vai sair, desembocar nessa abertura aqui do cinto que a gente está falando. Na gente, ela é um pouco maior, porque ela se estende pelo pênis, né, por dentro do tecido esponjoso dos corpos cavernosos do pênis. Então aqui, gente, só sai isso, não entra nada, só sai xixi, urina, né? Salvo alguma infecção, aí sai, né, outras coisas. 5, 6, aqui é o orifício da vagina, né? A entrada da vagina, que é parcialmente coberta por uma película muito fina, como vocês viram aí, um rosa amarelado, um rosinha bem clarinho, que é o ímen. Então esse ímen, ele deixa uma abertura, né, pequena para sair a menstruação, quando a menina vira mocinha, tal, né, na fase da adolescência está virando mulher. E muitas vezes ele está associado à virgindade, né, a questão da mulher nunca ter tido uma relação íntima. Ele geralmente é rompido, né, durante a primeira penetração, né, pelo pênis ou mesmo por algum outro objeto. A questão é, se a mulher ainda mantém o ímen, ela ainda teve outra relação íntima com alguém, não sexo vaginal, mas outro tipo de sexo, ela é virgem ainda? A virgindade muitas vezes estava associada à pureza, não é, da mulher, alguns tabus, alguns desejos envolvidos com isso, mas a virgindade ainda continua, se ela teve outras relações e ainda mantém o ímen intacto? Coloca aí nos comentários se você quer que a gente fale isso também em outra aula, que provavelmente, dependendo dos pedidos, eu abordo isso daí. Como ele é geralmente rompido, existe também ímãs que têm dificuldade de ser rompido. Então, existem ímãs que são muito elásticos e precisam de várias penetrações, de várias tentativas para que ele se rompa. E alguns, existem basicamente os 4 tipos,
Você dá uma pesquisada aí depois, e existem alguns que só vão ser rompidos durante o parto, que são, né, o ímen complacente, por exemplo, e outros ímens que não tem uma abertura um pouco assim maior. Ele é todo furadinho, então ele é mais resistente a essa perfuração. Então, às vezes, um procedimento cirúrgico simples, nada muito específico, mas um procedimento para retirar ele quando é muito difícil ele se romper. O absorvente íntimo, né, para menina jovem, para adolescente, ele tem que ser colocado com cuidado, não é muito aconselhado, porque até mesmo a introdução mal colocada dela pode romper o ímen, né? E aí ela deixa de ser virgem por não ter o ímen. É um assunto, né, interessante. Bom, é isso a parte externa. Vamos então à parte, qualquer dúvida manda lá nos comentários, hein? Vamos à parte interna, né? A parte interna. Bom, tá aqui o aparelho genital feminino, né, reprodutor interno. Então lembrando do que eu estou falando, aqui é o útero, aqui na frente está a bexiga mais ou menos, e aqui atrás a gente vai ter o intestino. Aqui a gente tem a vagina, o canal vaginal, esse é a vagina, essa, né? O colo do útero, ou cérvix, o útero, as tubas uterinas, ou trompas de falópio, e os ovários. E vamos falar sobre cada um. Vamos começar falando aqui do canal vaginal. A vagina é um tubo que tem em média de 6 a 13,5 centímetros de comprimento. Quer dizer, a média é 9, né? Então existem mulheres que vão ter o canal vaginal um pouco menor do que 13 e outras um pouco maior que isso. O diâmetro dela é em torno de 2, 3,5. Obviamente, a vagina é um órgão muscular, né? E ela tem elasticidade. Você pode estar pensando, ô Sibaldi, professor, e como é que cabe um pênis maior do que 13 centímetros? Pênis de 15, 16, 18, 20, né? 22. Como é que ele cabe aí dentro? A vagina ela é elástica. Então, quando a mulher está muito excitada, por exemplo, o útero, ele se retrai. Ele se retraindo, então ele puxa a vagina para trás e ela se alonga. Existem casos em que ela chega até a dobrar de tamanho. Obviamente que isso tem um limite, não é? E a gente não vai falar isso nessa aula sobre essas questões. Fala nessa outra que eu estou explicando a vocês. Dentro da vagina e até mesmo na parte mais externa aqui, existem glândulas que secretam um líquido lubrificante. E esse líquido lubrificante tem duas funções, uma função sexual e uma função reprodutora. A função sexual é quando está havendo a penetração, esse líquido vai deixar a vagina mais molhadinha, ela fica mais úmida. Isso facilita a entrada e a saída do pênis, diminui o atrito e proporciona mais prazer para ambos. Essa é a função sexual. A função reprodutora é que esse líquido ele vai ajudar a natação dos espermatozoides para subirem para cá, para essa parte aqui. Então ele ajuda, né, secreta mais líquido e ajuda a levar mais espermatozoides para essa área. A vagina ela tem um pH muito ácido, em torno de 4, 4,5. Ela é bastante ácida, então muitos espermatozoides morrem no meio do caminho. E esse líquido ajuda a facilitar, né, o caminho deles aí, a diminuir os obstáculos aí que eles vão enfrentar, que é longa a estrada para chegar até aqui. E você, querido, querida, foi um campeão. Eu também, dentro de milhões, nós fomos os que chegamos aqui. Chegamos, pum, lá e nascemos, né? Se tem um objetivo ou não, aí é outra coisa, outros 500. Se é destino, se é acaso, outra coisa. Bom, então, a gente fala também, né, sobre vagina caída, se isso aqui pode cair, prolapso genital, uns assuntos bem interessantes. Aqui a gente tem, enfim, para que a vagina então, o que é que vai passar por ela? Vai passar o pênis, vão passar os espermatozoides, vai passar o fluxo menstrual, né, que é por aqui só vai sair, né, a menstruação e o bebê, né, pelo parto normal.
Então, é isso. O colo do útero é uma estrutura que conecta o canal vaginal com o útero. Então, eles funcionam como uma espécie de barreira contra agentes infecciosos que vêm do meio externo. Ele fabrica muito muco, ele tem muitas glândulas que produzem também enzimas e outras substâncias que ajudam a funcionar como uma espécie de tampão, né, de barreira, para que micro-organismos não cheguem aqui dentro. Aqui dentro, obviamente, existem bactérias do bem. E essas bactérias do bem que vivem aqui nesse pH de 4,5 mais ou menos, como o pH está adequado, elas se proliferam. Se eu tenho muita bactéria do bem, elas competem e evitam as do mal, chegarem ali e causar uma espécie de alteração na mucosa, de uma alteração na cor desse corrimento. É normal a mulher ter corrimento, viu? O que não é normal é o corrimento feder. Se estiver catingando, se estiver com mau cheiro, vá procurar um ginecologista ou ginecologista, porque pode ter, né, uma candidíase ou mesmo algum outro bactéria aí provocando isso, né? O uso de calcinha muito apertada por muito tempo, calcinha de renda é mais adequada. Não vamos entrar nesse assunto agora não, porque fala na outra aula. Então, existem bactérias do bem, o colo do útero impede que elas venham para cá. O útero é o local onde vai ser abrigado o bebê. Então, dentro dele existe uma parede, né, um tecido que a gente chama de endométrio. Esse endométrio engrossa, né, durante o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período que vai variar de uma menstruação para outra. Ok? Então, ele vai variar de uma menstruação para outra, do término de um início da outra. E aí ele descama, caso não tenha havido a fecundação do gameta feminino pelo gameta masculino. A gente fala daqui a pouco sobre isso mais especificamente. As tubas uterinas, como vocês observam, ela conecta o útero com os ovários. Então ela vai permitir que os espermatozoides venham do útero em direção às trompas para receber o ovócito, né, secundário, que veio daqui, o gameta feminino que veio do ovário. Então ela faz a conexão entre ovário e útero para permitir que o espermatozoide se encontre e que o óvulo, né, o gameta feminino, receba esse espermatozoide. Os ovários são as gônadas, né, que são as glândulas sexuais femininas, responsáveis pela produção do gameta feminino e também do estrógeno ou estrogênio, que é um hormônio que vai fazer com que na adolescência seja desenvolvidas as características sexuais secundárias, o aumento dos seios, o acúmulo de gordura em algumas partes do corpo, como o bumbum, as coxas, né, começam a aumentar, a voz vai se estabelecer, pelos na região das axilas, na área pubiana, né, na área genital, o alargamento do quadril, que é para poder passar, né, a cabeça do bebê lá, para passar o bebê. Quando ela tem um quadril mais estreito, aí às vezes vai nascer só por cesariana, porque não tem passagem. Então isso tudo por conta do hormônio estrógeno. E também, além de produzir o gameta feminino, o ovócito, né, que a gente chama de óvulo, né, produz o estrógeno e a progesterona. Então são esses dois hormônios aí, basicamente. Dentre o estrógeno, o mais conhecido é o estradiol. Bem, onde é que vai acontecer o encontro dos gametas? O encontro dos gametas vai acontecer aqui, na região terço distal, daqui em relação para cá. Ele vai acontecer aqui nessa região. Vamos então entender o seguinte, falando do ovário. Quando está iniciando a adolescência, a gente tem aqui homens e mulheres, né? A gente tem aqui no centro do nosso cérebro, aqui no meio, né, do nosso encéfalo, lá no meio, dentro do cérebro mesmo, na parte do meio, né?
a gente vai ter uma glândula chamada hipófise, tamanhozinho de uma ervilha. Essa hipófise vai produzir os hormônios que vão agir nessa gônada, ovário. Esse hormônio é chamado de gonadotrópico. Então, o hormônio gonadotrópico age sobre os ovários. E existem dois tipos desses hormônios que vão ser lançados na corrente sanguínea para ir para os ovários, que é o FSH e o LH. O FSH, né? Calma, é fácil de captar isso. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Por que folículo estimulante? Então, você está vendo aqui o ovário, né? Então, imagina, eu vou aumentar esse ovário. Aqui é o ovário. Dentro do ovário existem várias células, então aqui eu tenho um monte de células pequenininhas chamadas de folículos. Essas células pequenininhas envolvem o ovócito primário, que a mulher já nasce com ele. A mulher nasce, diferente da gente, já nasce com esses ovócitos prontos, só que é como eles nascessem imaturos, é a fase primária. A mulher em cada ovário nasce com aproximadamente 200 mil ovócitos primários dentro desses folículos que estão dentro do ovário. Então, dentre esses 200 mil de um lado, 200 mil do outro, esses ovócitos dentro desses folículos, ela vai amadurecer, vai chegar na fase de ovócito secundário por conta dos hormônios da hipófise, o FSH e o LH. Ela vai amadurecer mais ou menos 300 a 400. 300 a 400. Se a gente fizer uma divisão, isso aí vai dar uns 30, 33 anos, mais ou menos, em que a mulher vai ficar ovulando, liberando esse ovócito secundário. E aí, então veja que ela já nasce com isso pronto. Por isso que eu começo, porque é mais interessante, né? Mais complexa a coisa, né? do feminino, né? Tanto biologicamente quanto a cabeça. A cabeça de mulher é uma loucura, para a gente entender, né? A gente sabe como é. E esse FSH ele vai agir sobre o folículo e vai fazer com que ele amadureça, estimulando as mitoses nesse ovócito primário para que ele vire um ovócito secundário.